Queridos irmãos, queridas irmãs, o salmo que nós acabamos de escutar, o Salmo 104, nos colocava por diante a seguinte recomendação. Aliás, mais do que recomendação, uma exortação, que era a de que buscássemos constantemente a face do Senhor. De fato, esse também foi o refrão: buscai constantemente a face do Senhor. E de fato, na nossa vida, a busca pela face do Senhor, ou seja, de estar na presença de Deus, é algo que deve sempre, em cada instante, estar como uma preocupação fundamental. Porque se não estamos na presença de Deus, a nossa vida perde a firmeza, as nossas ações perdem a referência, as nossas ideias perdem a luz necessária para que possam ser claras. Em definitiva, o nosso amor, quando não estamos na presença de Deus, tendencialmente se dobra diante de si mesmo e nós caímos no egoísmo. E como podemos fazer para estar na presença de Deus? Como podemos fazer para buscar constantemente a face do Senhor? O próprio Salmo, na segunda estrofe, nos coloca o caminho para que busquemos a face do Senhor. Diz o texto, está no versículo 4 e 5 do Salmo 104. Procurai o Senhor Deus e seu poder. Buscai constantemente a sua face. E em seguida explica, e aqui é atenção: lembrai as maravilhas que ele fez, seus prodígios e as palavras de seus lábios. Eis aqui, queridos irmãos, queridas irmãs, o itinerário, o mapa desse tesouro que é estar sempre na presença de Deus. Ou seja, lembrar as maravilhas que ele fez e os prodígios e palavras de seus lábios. Dizendo de uma forma simples, significa que nós devemos constantemente fazer esse exercício de lembrar, fazer memória de todas as vezes em que na nossa vida experimentamos a ação de Deus. Porque lembrando-nos desses momentos, aquele momento em que a gente estava passando por uma dificuldade e nós rezamos com intensidade e sentimos que Deus vinha em nosso auxílio, ou que nos concedeu um favor, ou que realizou algo que nos fortaleceu num momento difícil, enfim, cada um de nós, se para pensar, tem na sua memória momentos especiais em que realmente experimentou essa presença de Deus. E fazer memória disso nos ajuda a que possamos atualizar a consciência dessa presença aqui e agora. E o texto também diz para que lembremos dos seus prodígios e das suas palavras. E para isso, queridos irmãos, queridas irmãs, é preciso que conheçamos a história desses prodígios e dessas palavras, ou seja, lendo a Bíblia. Então, através da lembrança daquilo que Deus fez na minha vida e do estar constantemente como que dando voltas na palavra de Deus, porque eu a leio com frequência, assim eu posso estar buscando constantemente a face do Senhor. E quando faço isso, eu evito uma tentação que é a de ter um coração dividido. Dividido entre Deus e as coisas do mundo, que são os ídolos no final das contas, tudo aquilo que eu coloco no lugar de Deus, que era o que o profeta Oséias nos advertia na primeira leitura de hoje. O profeta viveu num momento de prosperidade em Israel, como também Amós, que foi mais ou menos seu contemporâneo. Era um período em que as coisas aparentemente estavam tranquilas.
E ele diz o seguinte, olha que interessante. Na medida de sua produção, ou seja, porque era um momento em que a vinha de Israel, ou seja, o próprio povo, dava frutos para o seu consumo, e na medida da sua produção, o que fazia o povo? Erguia numerosos altares aos ídolos pagãos. Na medida da fertilidade da terra, embelezava seus ídolos. Ou seja, quando nós não estamos na presença de Deus, como não estavam aqueles antigos de Israel, no século VIII a.C., quando estavam experimentando a prosperidade, ao mesmo tempo, ao invés de agradecer a Deus, o que faziam? Se deixavam enganar pelos ídolos, pelas realidades do mundo, pela fama, pelo dinheiro, pela ambição, pelo orgulho, pela inveja, pela luxúria, enfim, todos os pecados que se encontram nesse mundo. Por outro lado, quando nós buscamos estar na presença de Deus e fazemos memória dessa misericórdia que Ele tem para conosco, certamente podemos fazer a experiência que fizeram os apóstolos, como vimos no Evangelho de hoje, quando Jesus chamou os 12 pelo nome. E que bonito pensar que aqueles a quem Jesus escolhera não eram exatamente modelos de virtude ilibada, de perfeição humana. Quanto já não devemos ter escutado sobre as imperfeições dos apóstolos, né? A impulsividade de Pedro, que o levou depois a um ato de covardia negando Jesus. Os filhos de Zebedeu, João e Tiago, que queriam ter lugares especiais, queriam ter privilégios, inclusive a mãe deles vai lá negociar com Jesus e acaba deixando os outros apóstolos com raiva e começam a brigar. Mateus, que era cobrador de impostos, e o fazia em nome de uma autoridade estrangeira, pagã, opressora contra o seu próprio povo. Tomé, que diante do anúncio da ressurreição de Jesus, titubeia, não crê imediatamente. Homens como eu e como você. Seres humanos defeituosos. Seres humanos que ainda estavam muito longe da perfeição. E Jesus os chamou porque os amou do jeito que eram. E essa é uma memória tão importante que nós devemos guardar no nosso coração. Que Deus nos ama como somos. Que Deus não vai nos amar mais se formos melhores, como tampouco vai nos amar menos se formos piores, mas sempre vai nos amar. E essa é a memória fundamental que devemos ter na nossa vida, no nosso coração. E é isso que vai nos ajudar nos momentos difíceis a não nos deixar abater. A não achar, eu sou o pior, eu não sirvo para nada, eu faço tudo errado. Sim, pode ser verdade, mas o Senhor me ama e o Senhor sempre estende a sua mão. E é assim que eu posso, sobretudo, buscar a sua face. E encontrar a sua face justamente quando eu me encontro na pior das situações. E Ele me reergue, Ele me levanta, Ele me enche de dignidade. Sim, queridos irmãos, queridas irmãs, busquemos sempre a face do Senhor, fazendo memória, portanto, dos prodígios que Ele fez na nossa vida, fazendo memória da misericórdia que Ele sempre demonstra por nós, eliminando qualquer possibilidade de um coração dividido e meditando a Sua palavra para que ela seja a luz para os nossos passos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.